Certamente que esse período que antecede a prova é bem estressante. E aí vem aquela insegurança, aquele receio de você não ir bem na redação que é crucial para sua aprovação em qualquer vestibular, certo? Pensando em você, pensando nessa dificuldade de você construir uma redação, eu trouxe para vocês nesta aula um modelo de redação 900 mais que cabe para qualquer tema de redação Enem. Tá achando isso muito fácil, uma maravilha? Então vem comigo que eu vou provar como funciona isso e de maneira muito eficaz. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para você. E eu sei que pareceu muito convidativo, muito chamativo, e nossa, será que o professor realmente tem uma fórmula mágica para conquistar o 900 mais? Gente, eu vou mostrar para vocês que é possível sim a partir de um modelo pronto, mas claro que não é um modelo pronto que vai salvar a sua vida, tá? Se você de repente está pedalando, ainda patinando, melhor dizendo, para sair dos seus 600, 700, cuidado, o modelo pronto não vai fazer milagre, mas vai te ajudar bastante em conseguir consolidar uma nota superior, certo? Para tudo a gente precisa de treino, tá? Dedicação e estudo. Então, o modelo pronto por si só não vai fazer milagre, já deixo isso bem claro. Só que certamente vai te ajudar a tornar o sonho do 900 mais próximo. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre, não é? Japa da redação aqui sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para você, então você pode dar aquela força legal pra gente no começo de cada vídeo. Curta esse conteúdo, compartilha o nosso conteúdo. Vale lembrar que tudo isso ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo, nosso canal é muito importante para a educação, muito relevante. E também, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Vale lembrar novamente que nesse mês de outubro, nosso conteúdo está sendo todo voltado para o Enem. E vale lembrar que no sábado, no dia 4 de novembro, eu vou dar uma aula ao vivo, manhã e tarde, para o Enem, falando das apostas do Enem, dos possíveis temas, de sugestões e dicas que você tem que assistir para você fazer uma ótima redação no domingo. Dito isso, vamos então para o nosso conteúdo propriamente. E olha só o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe, de novo, uma estratégia, um modelo, uma máscara, um caveirão de redação que funciona para qualquer tema e vão ser poucos os espaços que você realmente vai preencher. E para isso, claro que você tem que memorizar essa estrutura toda, tá? Então vai ter um trabalhinho. E não só memorizar, você tem que treinar também para que em alguns temas você passa a estabelecer possíveis adequações, adaptações para ficar bem coerente, bem coeso. Por isso que eu disse que precisa de treinamento também, não é só simplesmente pegar o tema e achar que vai funcionar, aliás, pegar o modelo e achar que vai funcionar para qualquer tema, beleza? Bom, eu quero trazer inicialmente uma visão geral sobre esse esqueminha, sobre esse projeto de texto. Editor, sobe para mim, por favor. Veja que eu dividi esse esquema geral em 4 parágrafos. 4 parágrafos, cada qual com uma função, um para a introdução, 2 e 3 para o desenvolvimento e o quarto e último parágrafo para a nossa conclusão. Nesse esqueminha, o que eu fiz? Olha só, o primeiro parágrafo, que é a nossa introdução, vai ter 3 períodos, a contextualização, a problematização e a tese e proposição, que é o momento que a gente insere propriamente o que a gente pretende fazer ainda no desenvolvimento 1 e 2, certo? No desenvolvimento 1, que é o segundo parágrafo, a gente vai inserir um tópico frasal que vai deixar claro que a gente vai abordar a questão da negligência do Estado. Vale lembrar que todo e qualquer problema de redação trazido pelo Enem sempre vai perpassar pelo Estado. É possível perpassar pelo Estado, né? E nesse caso a gente vai vai recorrer, aliás, a um repertório do Gilberto de Menstein na obra O Cidadão de Papel, que é também uma obra bem recorrente para quem tira a nota máxima, muito visível em redações nota 1000, que o INEP divulga sempre nos espelhos da redação daqueles estudantes que obtiveram sucesso. Então vale a pena até você conferir esses modelos. Na sequência, no terceiro período, a gente vai fazer uma argumentação. Essa argumentação nada mais é do que a análise desse repertório associado do nosso tema, associado ao tópico frasal. E por último, um fechamento com uma microintervenção. Então essa é a estratégia geral adotada pelo segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, ou no D2, a gente vai estabelecer um tópico frasal em que a gente vai culpar a população. A ineficácia social também, a falta de ação, né, da sociedade, tá? E isso também funciona para qualquer tema de redação, porque todo problema também pode perpassar pela educação e pela questão da
participação social, beleza? E o repertório que eu vou trazer nesse caso é da Djamila Ribeiro, uma filósofa brasileira muito renomada. Na sequência, no terceiro período, a gente vai trazer a argumentação com a análise desse repertório associado ao tópico frasal e, por último, um fechamento, só que dessa vez não com uma microintervenção, mas sim com uma retomada do tópico frasal. Na nossa intervenção, ou melhor dizendo, na conclusão que vai ter a intervenção, o quarto parágrafo, a gente vai fazer uma divisão também em 4 períodos, tá? No primeiro período, a gente vai retomar a tese, ou melhor dizendo, o problema especificamente tratado lá na introdução, e nos 2 períodos seguintes, né, a gente vai estabelecer a intervenção 1 e a intervenção 2. Lembrando que a intervenção 1 se refere a uma ação para remediar o problema dado pelo segundo parágrafo ou pelo D1, né, pela causa 1 do problema, que é o Estado. E o terceiro período vai trazer a intervenção 2, que é menos completa, tá? Não precisa ser tão completa, que vai tratar de uma intervenção, uma solução possível para a situação trazida do segundo parágrafo de desenvolvimento, no terceiro geral, tá? Então veja que essa é a formulação que a gente trouxe aqui. Cada uma das intervenções vai ter como responsabilidade atacar as causas trazidas no desenvolvimento de maneira sequencial. E por último, um fechamento, um desfecho deste parágrafo. Tá ansioso para saber como fica o nosso modelo? Então, vamos para o nosso modelo, vamos verificar como ficaria a máscara de redação. Eu quero trazer a máscara para vocês nesse momento. Gente, olha só a nossa introdução, só para explicar bonitinho para vocês, né? As partes em preto são aquelas que você vai memorizar, que são da máscara propriamente. E as partes que estão em destaque, com cores diferentes, são os momentos em que você vai inserir estrategicamente, claro, as informações dependendo do tema de redação, beleza? Vamos ler comigo. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm direito a... o eixo temático. O eixo temático diz respeito ao macrogrupo de interesse do problema em questão que está sendo abordado, beleza? Seja saúde, educação, moradia, saneamento. No entanto, essa realidade está distante de sua plena concretização, uma vez que aí a gente vai inserir o problema, o tema de redação propriamente. Vale lembrar que é importante você ter uma certa autonomia, uma certa liberdade linguística, uma competência linguística para adequar o tema a esse momento, a esse instante. Não vai simplesmente copiar e colar o tema, né? Você tem que fazer algumas adequações, beleza? Nesse sentido, é fundamental investigar as razões do entrave a partir da negligência estatal e da inerte ação social. Veja que está tudo praticamente definido, né? A não ser esses espaçozinhos. Bom, vamos para o nosso desenvolvimento agora, que é um pouco mais complicado, porque vai exigir maior competência linguística sua. Bora lá! De início, é essencial entender que o poder público é responsável pela manutenção do entrave. Veja que eu estou definindo o tópico frasal como sendo responsabilidade do poder público o problema em si. Assim sendo, conforme a obra Cidadão de Papel, do renomado jornalista intelectual brasileiro Gilberto de Menstein, os direitos são garantidos apenas na teoria, enquanto, na prática, a população mais vulnerável é negligenciada. Tal constatação se faz muito coerente na realidade brasileira, uma vez que a gente vai inserir um problema. Pois a gente insere a justificativa do porquê o Estado ser o grande responsável por essa questão. Desse modo, é emergencial que o Estado promova ações no combate ao dilema, veja que é a minha microintervenção. Veja só essa estrutura agora do desenvolvimento 2, em que a sua participação no sentido de preencher lacuna vai ser menor, né? Eu fiz de tudo para você ter uma inserção menor, né? Para você ter menos trabalho na hora de você escrever, pensar em o que colocar, tá? Além disso, observa-se que a configuração de uma sociedade inerte também catalisa este hostil cenário. Olha o nosso tópico frasal falando da ação inerte da sociedade. Nesse viés, segundo a filósofa Djamila Ribeiro, a população tem um enorme potencial de resolução dos mais diversos problemas sociais, enquanto grupo coeso na luta por melhorias de suas condições. Porém, infelizmente, o que se observa é um ambiente em que muitos se distanciam egoisticamente e pouco contribuem, fazendo com que o problema persista. Porque é o momento que você vai justificar o porquê desse problema persistir diante da temática especificamente tratada na redação. Dessa arte é nítido que, sem uma conscientização coletiva, pouco será efetivado para a mudança deste quadro. Olha o fechamento deste parágrafo, pela retomada aí do nosso tópico frasal. E finalmente chegamos na parte da intervenção, melhor dizendo, da conclusão, que é mais complexa. Veja então o que nós temos aí. Portanto, prova-se que
vamos retomar o problema nesse momento, vamos fazer uma paráfrase da comanda de redação, é uma grande chaga a muitos brasileiros. Eu estou enfatizando a problemática. Assim sendo, para uma reversão do dilema, cabe ao Poder Executivo, órgão máximo responsável pelas ações efetivas na garantia do bem-estar coletivo, a ação número 1, o que tem que ser feito pelo Estado, por meio da contribuição direta dos ministérios responsáveis, meu meio e modo, a fim de qual é o efeito pretendido, você vai preencher bonitinho aí. Ademais, a sociedade civil organizada deve fazer o quê? Para nós atacarmos, no caso, a causa 2 do problema, que a gente colocou no terceiro parágrafo do desenvolvimento 2, no caso. Para que a gente vai escrever bonitinho a questão do efeito pretendido, beleza? Então veja que esses espaços são os que você vai ter que preencher. Dessa arte, em médio prazo, será possível a garantia de dignidade a todos, tal como se delineia tão altivamente na Carta Magna, retomando a nossa introdução. E aí, gostaram desse modelinho, dessa máscara, que tem como propósito fazer com que você trabalhe o mínimo possível para preencher as lacunas? Lembrando que tem que treinar para isso também, tem que experimentar, não adianta só decorar. Gostaram? Se você gostou, deixa nos comentários. Se te ajudou no dia da prova, depois que você fez a prova, vem aqui comentar. Deixa nos comentários também, ajuda a gente a discutir, a levantar o nosso canal. Você contribui demais com tudo isso aqui, tá beleza? Bom, beleza, eu tenho esse modelinho, tenho essa estrutura, mas professor, será que funciona? Aí vem esse questionamento, né? Funciona? Não funciona? Para provar para vocês que funciona, eu trouxe um modelo com a aplicação desse tipo de estrutura, que foi o tema de redação que caiu no ano passado, no Enem 2022, na primeira aplicação, beleza? Vamos ver comigo como fica? Como vocês já viram o modelinho bonitinho, claro que eu não vou ficar me apegando muito à leitura completa, atenta de cada passagem, beleza? Eu só vou comentar aquilo que é necessário para vocês terem uma consciência um pouco mais clara acerca do uso desse tipo de modelo. Então olha só o que eu trouxe, o Enem 2022, desafios para valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Bora lá fazer a confecção desse texto. Introdução, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm direito a eixo temático, preservação de sua cultura, tendo em vista o tema de redação. No entanto, essa realidade está distante de sua plena concretização, uma vez que vamos inserir o tema agora. Os povos e comunidades tradicionais são desvalorizados. Olha que bacana, deu certinho. Nesse sentido, é fundamental investigar as razões do entrave a partir da negligência estatal e da inerte ação social. Ficou bacaninha. Mas, claro, a gente vai para o desenvolvimento 2. Só que antes de entrar no mérito desse desenvolvimento 2, quero perguntar mais uma vez para vocês às vésperas da prova. Vocês estão treinando? Estão fazendo redação? Estão aumentando a frequência de confecção de redação para vocês terem maior proficiência linguística e se adequarem às situações que podem surgir para vocês no dia da prova? Cara, vocês não estão fazendo isso, estão perdendo tempo. Se vocês quiserem treinar, porque ainda dá tempo, basta você clicar no link da descrição desse vídeo e acessar a Corrija-me. Lá nós temos planos especiais às vésperas da prova para que você possa treinar, ainda dá tempo para você conseguir conquistar o seu 900+. Dito isso, vamos lá para o nosso desenvolvimento 1. Vamos lá. De início, é essencial entender que o poder público é responsável pela manutenção do entrave. Assim sendo, conforme a obra O Cidadão de Papel, do renomado jornalista intelectual brasileiro Gilberto de Menstein, os direitos são garantidos apenas na teoria, enquanto na prática a população mais vulnerável é negligenciada. Tal constatação se faz muito coerente na realidade brasileira, uma vez que, vamos colocar o problema? O governo não propicia condições aos povos tradicionais de manter a sua cultura e identidade, em especial dos povos indígenas, pois, vamos justificar, esse governo é leniente quanto à preservação de suas terras, acossadas constantemente pelo garimpo ilegal e pela invasão de terras. Desse modo, é emergencial que o Estado promova ações no combate ao dilema. Ah, ficou bacana, né? Agora, a questão do nosso desafio. Será que o desenvolvimento 2, em que um preenchimento de lacuna é pequenininho, vai dar certo? Vamos comigo. Além disso, observa-se que a configuração de uma sociedade inerte também catalisa esse hostil cenário. Nesse viés, segundo a filósofa Jamila Ribeira, a população tem um enorme potencial de resolução dos mais diversos problemas sociais, enquanto grupo coeso na luta por melhorias de suas condições. Porém, infelizmente, o que se observa é um ambiente em que muitos se distanciam egoisticamente e pouco contribuem, fazendo com que o problema persista. Por quê? Vamos inserir? A sociedade não se mobiliza para proteger os povos originários, colocando-os como uma comunidade marginal.
Dessart é nítido que, sim, uma conscientização coletiva, pouco será alterado para a mudança do quadro. Cara, deu certo, você percebeu? E para finalizar, nós temos a nossa conclusão. Bora lá. Portanto, comprova-se que a desvalorização dos povos e comunidades tradicionais é uma grande chaga a muitos brasileiros. Veja que aí nós temos o preenchimento do quê? Do nosso problema. Assim sendo, para uma reversão do dilema, cabe ao Poder Executivo, órgão máximo responsável pelas ações efetivas da garantia do bem-estar coletivo, fiscalizar a ação às regiões mais sensíveis à invasão de terras, por meio da contribuição direta dos ministérios responsáveis, a fim de que a cultura indígena possa ser preservada. Ademais, a sociedade civil organizada deve se mobilizar na defesa dos povos tradicionais, para que o Estado seja pressionado a agir em favor dessas comunidades. Veja que eu preenchi também essas lacunas bonitinho. Dessart, em médio prazo, será possível a garantia de dignidade a todos, tal como se delineia tão altivamente na Carta Magna. Gente do céu, Nossa Senhora, deu certo! Eu não garanto que você consiga conquistar 1000 pontos por meio deste modelo, dessa estrutura, mas certamente se você fizer bonitinho, você tem plenas condições de chegar ao seu 920 ao 960 com esse modelo. Então, o que você tem que fazer? Treinar. Mas espera aí, se ainda está duvidando que funciona, faz o seguinte, depois que você ver esse vídeo bonitinho, vai lá na descrição desse vídeo que eu trouxe 3 modelos de redação usando, aliás, 3 temas de redação utilizando essa mesma estrutura. 3 temas que caíram no Enem nas edições passadas, usando esse mesmo tipo de máscara, e eu provo para vocês, por meio desses textos, que sim, funciona, que sim, dá certo. Gente linda do meu coração, se você chegou até o final desse vídeo e ainda não curtiu, vai lá, é o momento de curtir, de compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal também, beleza? A gente agradece demais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Quero desejar a vocês bons estudos e até a próxima aula!